Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias, que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, para entender a palavra de Deus nesse domingo, que fala da vocação e da missão em Cristo, a gente talvez devesse retomar com calma essa introdução que a gente escutou da carta de São Paulo aos Efésios. São Paulo tem uma forma muito curiosa de escrever, porque ele quer dizer tudo de uma vez só. Ele tem na cabeça, no coração dele, a síntese, o resumo, o sentido de tudo. E não quer esperar para contar isso, tem pressa, tem uma espécie de santa impaciência, aquela coisa que arde no coração dele: ai de mim se eu não evangelizar. Então, São Paulo, ele mal começa a carta dele. A gente está aqui nos primeiros parágrafos. Ele simplesmente coloca o destinatário da carta, os Efésios, o remetente, que é ele, e logo começa um grande louvor a Deus, e nesse louvor ele quer contar todo o sentido da criação, do universo, da salvação, de todas as coisas, e de tudo que existe, de todas as criaturas, e quer colocar tudo num parágrafo só. Então, o que ele diz aqui? Que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, nós somos uma escolha de Cristo. Ele nos escolheu. É isso que diz no Evangelho. Jesus escolheu os 12 apóstolos. Tinha muitos seguidores dele. No relato da multiplicação dos pães aparecem 5.000 pessoas, 5.000 homens seguindo ele. E aqui, de toda aquela multidão, ele escolhe 12 para depois enviar. Então, todo o sentido da nossa vida cristã é essa escolha que Cristo faz de nós primeiro. Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos ele, mas ele que apareceu na nossa vida e nos convidou a segui-lo. Depois diz para que ele nos escolheu: para que a gente seja santo e irrepreensível diante do seu olhar no amor. Então, esse irrepreensível, essa perfeição, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, não tem nada que ver com a nossa busca
neurótica de perfeccionismo nos dada pela mentalidade da modernidade, né, do ser humano como ídolo que tem que preencher de uma forma completa todos os requisitos para uma pessoa perfeita no seu corpo, na sua inteligência, nas suas capacidades, nos seus talentos. Não é esse o desígnio de Deus. Não é essa pressão que Ele coloca em nós. Ele nos fala da perfeição no amor. E essa perfeição no amor não é uma tarefa moralista nossa. Em primeiro lugar, é um dom que Ele nos faz do seu amor, ou seja, do Espírito Santo, amor do Pai e do Filho. Então, fala que Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Cristo, conforme a decisão da sua vontade. Ou seja, Ele nos quis filhos no Filho. Ele quis nos introduzir na vida do Filho. E por isso o Filho assume a nossa vida, para que nós sejamos introduzidos na vida dele. E essa é a nossa vocação, nos tornarmos filhos no Filho, termos a Deus como Pai. Porque tem várias acepções da palavra filho, né? De uma forma genérica, a gente poderia dizer que toda a criação é filha de Deus, porque veio dele. Por isso nosso padroeiro da paróquia, São Francisco, chamava o sol, a lua e o fogo e a água de irmãos, né? Irmão sol, irmã lua, etc. De uma forma um pouquinho mais específica, o ser humano é filho de Deus porque é criado à sua imagem e semelhança. Mas existe uma forma de dizer filho que é perfeita e completa, que é a participação da mesma natureza, ter a mesma natureza. E isso é só o Filho unigênito do Pai que participa da natureza do Pai. Então, tem uma forma única, Cristo é único, nesse sentido mais pleno, mais completo da palavra Filho. E é justamente esse sentido completo que Ele quer dar a nós, de maneira que a gente já não pensa em Deus como Pai apenas como nosso Criador, ou a nós como imagem dele, mas nos faz participar da natureza dele no Filho, introduzidos no Filho. E isso é uma outra coisa, né? Os cristãos do Oriente usam essa palavra que pode talvez nos assustar se a gente não entende direito, a palavra theosis, que quer dizer divinização. Cristo nos incorpora a si para que a gente viva a vida divina em nós, mesmo nós permanecendo como criaturas, mas a vida divina, que é essa relação de comunhão com o Pai, que o Filho tem, Ele quer que a gente tenha essa mesma relação e nos introduz nela. Depois, São Paulo fala que nós fomos libertados da escravidão do pecado pelo sangue do Filho. Ele entra na nossa morte, que é a consequência do nosso pecado, porque a fonte da vida é Deus. Se o pecado nos separa de Deus, ele nos coloca debaixo do domínio da morte, e Cristo vem no domínio da morte, da nossa morte, para nos resgatar da morte. Hoje eu vi
uma imagem muito bonita de uma grande ilustradora que tem um estilo muito bonito de pintar, de desenhar, falecida há poucos anos, a Brady Bart, e aparece uma ovelha, um cordeirinho preso no meio dos espinhos, e aí Cristo se debruça sobre aquele espinheiro para tirar a ovelha ali de dentro, e no ato de tirar a ovelha de dentro, os espinhos começam a penetrar na carne dele, e ela pinta os espinhos entrando justamente no lugar das marcas da paixão de Cristo, nas mãos dele, no peito dele, na cabeça, nos pés, justamente para mostrar que ele se submete à nossa morte para nos libertar da morte e nos dar a sua vida. Depois diz que Deus nos faz conhecer o mistério da sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Recapitular em Cristo o universo inteiro. Então a gente pensa aqui qual é a missão da igreja, tá? Qual é a função da igreja? Tá? É encher os bancos da igreja de fiéis e de dizimistas para que ela possa pagar suas contas? É fazer algum tipo de promoção humana, social, como uma espécie de ONG adornada por elementos espirituais? Não, a missão da igreja é muito maior do que isso. A missão da igreja é recapitular o universo inteiro em Cristo. Todas as coisas que existem no céu e na terra entrarem e a terem uma única cabeça. Isso quer dizer recapitular, voltar a ter uma única cabeça em tudo que é Cristo e nós como seu corpo. E é dessa maneira que Deus vai ser tudo em todos. Então, esse é o mistério da vontade de Deus. Esse mistério que se manifesta na igreja, porque a igreja já é o início do cumprimento desse desígnio. Porque ao recebermos o batismo, Cristo se torna a nossa cabeça, nós nos tornamos corpo dele. Então ele nos recapitula em si e nos faz viver em Deus, nessa grande comunhão com Deus. Depois fala que de como isso acontece. Acontece no momento em que nós colocamos a nossa esperança em Cristo, depois de ter ouvido a palavra e o evangelho que salva, e depois de ter a fé, de acolher a palavra de Deus na fé, nós somos marcados com o selo do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos introduz na vida de Cristo, que nos incorpora a Cristo. Então aqui mostra todo o sentido e por que aquele obscuro carpinteiro da Galileia, num povoado esquecido na periferia do Império Romano, chama aqueles 12 pescadores ignorantes, sem cultura, sem meios, e diz para eles: conquistem o mundo inteiro, levem o evangelho ao mundo inteiro.
Então, e não levem nada com vocês, não levem garantia nenhuma, não levem dinheiro, não levem 2 túnicas, não ofereçam nada para a pessoa a não ser o reino de Deus. E não forcem ninguém a receber o reino de Deus. Se a pessoa não quiser acolher vocês, vão embora. Não fiquem com nada da pessoa, não levem nem a poeira da casa dela, do jardim dela, nas sandálias de vocês. Deixem tudo ali, porque as pessoas têm que acolher o Evangelho na liberdade e no amor. Então, esse obscuro carpinteiro da Galileia, da cidade que não aparecia em nenhum mapa do Império Romano, de Nazaré, envia esses 12 pobres homens despojados de tudo, incapazes de tudo, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje reunidos na igreja, porque isso aconteceu, né? E então, se a gente se espanta e se amedronta diante dessa missão, desse segredo que o Pai nos confiou, da sua vontade, que cabe a nós introduzir o universo inteiro na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a gente se assusta com isso, a gente deve olhar para essa cena, né? Esse carpinteiro chamando aqueles pescadores incultos e dizendo para eles: vão pelo mundo inteiro e mostrem o que é o reino de Deus. Então, se Deus já fez essa obra em nós, a gente pode ter a confiança e a esperança que a obra é dele e que ele não deixa nenhuma obra incompleta. Por isso, irmãos e irmãs, vamos assumir esse chamado que ele nos faz, que é dele, e de todas as formas na nossa vida, até nas pequenas ações, ir realizando esse segredo, esse mistério da vontade de Deus, de colocar tudo e introduzir tudo na vida do Filho, pelo Espírito Santo, para a glória de Deus Pai.